Oi, gente, aqui é o Paulo Henrique, da Memes in the Attic, e hoje a gente vai fazer uma homenagem ao Brad, ao aniversariante do dia. 69 anos, o caçula da banda, se é que a gente pode dizer isso. Ele provavelmente recebeu alguma mensagem do Steven falando sobre os 69, né, os 69 anos de idade dele. É um cara que a gente acaba colocando ele um pouquinho de lado, né, quando a gente pensa no Aerosmith. Isso acontece com o Joey e com o Tom, né? Mas especificamente hoje que é aniversário dele, pelo menos a gente pode falar um pouquinho dele. A gente viu bastante foto dele, pelo menos na minha timeline. Tinha bastante foto dele, mostrando o carinho que as pessoas têm por ele, né? Todo mundo tem uma historinha com ele, né? Mas assim, hoje eu vou falar um pouquinho da história dele, algumas coisinhas pra gente fazer essa homenagem para o Brad. Bom, ele nasceu em Chester, em Massachusetts, em 23 de fevereiro de 1952. Então, ele sempre se interessou por música quando ele era moleque e tal. Ele começou na música tocando trompete, né? Mas ele não gostou, pediu uma guitarra mesmo. O pai dele, que ele queria fazer uns rocks, meu. Na adolescência, ele teve algumas bandas: Symbols of Resistance, Teapot Dome, Earth Inc. Né? Então essas bandas não duraram muito, até onde se sabe não teve nenhum registro delas, né? Em áudio aí pelo menos, como teve a Jam Band do Joe e do Tom. Uh, e por fim ele, antes de entrar no Aerosmith, ele estava numa banda chamada Just in Time. Essa banda foi a banda que meio que convenceu os caras do Aerosmith que ele tocava pra cacete. O Aerosmith estava com um problema com o Ray Tabano. O Ray era um cara meio explosivo, né? Tipo, mas além disso, além da questão da personalidade dele, a banda tava um pouco de saco cheio dele porque não tava levando a sério a coisa. Se atrasava, não aparecia em ensaio. Além de não ser um guitarrista tão bom, né? Chegou um ponto que ele ficava mais na banda pelo fato de ser amigo de infância do Steven e dos caras terem medo de expulsarem ele da banda. Então, eles tinham esse problema, eles chegaram a brigar com o Ray e falaram, tipo assim, mano, você tá fora da banda. Óbvio, depois de muita resistência, né, dos membros de acharem que eles iriam apanhar se eles fossem o portador da notícia, né, que o Ray tava fora. Enfim, ele aí foi finalmente convidado a se retirar. E essa banda Just in Time tava tocando no The Barn, um bar famoso que a gente da história da Aerosmith, onde o Steven conheceu o Joe. E ele tava tocando com essa banda Just in Time e os caras falaram, puta, o maluco é bom. E convidaram ele, né, pra tocar com o Aerosmith. Então o primeiro show dele foi em agosto de 71, 24 de agosto, no Savage Beast. Né? Esse show ele não tem registro de setlist nem nada, mas é um show histórico por ser pela primeira vez a banda tocando com os cinco que viriam a ser o Aerosmith que a gente conhece. Então, assim, é correto falar que os cinco atuais são a banda original? Sim. Né? Mas não é preciso, vamos dizer assim, porque a gente teve o Ray Tabano na primeira formação e ficou quase um ano também, né? Aí a gente tem essas duas formações do Aerosmith nesse início. Mas como quem se imortalizou no primeiro álbum foi o Brad, a gente considera mesmo como a formação clássica original, na verdade, o Brad incluso. Então, o Ray deu problema para sair, né? Como eu disse, ele tinha personalidade forte e em um show ele apareceu. O Brad já tava na banda e ele apareceu, falando: porra, vou tocar, a banda é minha. Os caras tiveram que trocar uma ideia com ele lá para falar: não, você não tá mais na banda. Né? E, bom, com isso, bom, aí o Brad, segundo o Joe, ele, no livro Walk This Way, ele fala que até então ele tinha um papel, o Joe Perry tinha um papel fixo na banda, né? Bem claro, ele era o guitarrista principal. Quem viesse tocar com ele seria para ser o guitarrista rítmico, né? Só que quando ele começou a tocar com o Brad, a química foi tanta que, tipo assim, meio que essa história caiu por terra. Tipo, já não. Eles instintivamente já conseguiam saber quem ia tocar o quê. Então já, assim, é óbvio que a gente sabe, até hoje o Joe é o cara principal, mas o Brad tem muita contribuição dele fazendo
o solo, né? Então, os caras, assim, tipo, é uma coisa que parece, música é foda, porque parece que é o destino, é mágica, sei lá o que que é, né? Porque um cara consegue encontrar quase uma coisa que eles não conseguem explicar, né? E a gente percebe também pelo som da banda, por que que aconteceu depois, que realmente o Brad é fundamental, né? Sem ele é pedra fundamental do som do Aerosmith. Então o lado mais pesado do Aerosmith é muita responsabilidade do Brad. Se a gente pegar aqui a lista dos anos 70 do que ele escreveu, não vou nem dizer do que ele tocou como guitarrista principal, mas ele escreveu, por um exemplo, Nobody's Fault e Round and Round. Round and Round é puro Black Sabbath. Nobody's Fault, ela também é muito pesada. Então, tipo assim, duas das canções mais pesadas do Aerosmith, e que os fãs mais gostam, pelo menos os fãs dos anos 70, são responsabilidade dele. Tudo que ele coloca a mão parece mesmo ficar mais pesado. Last Child é um funk, mas é uma música pesada, né? Não é um heavy, evidentemente, mas é um funk com uma levada mais pesadinha. Ele também escreveu nos anos 70 Kings and Queens, ele é um dos coautores, The Hand That Feeds. Né? Você tá vendo aí que são músicas um pouco mais pesadas. E músicas que não foram lançadas na época, mas vieram a ser lançadas depois, que foi Crawl Hit Hunt, que na verdade é mais uma jam entre o Tom, o Brad e o Joey, enquanto os Toxic Twins não apareciam nas sessões Draw the Line. E Subway, que é a mesma coisa, são duas músicas instrumentais que eles estavam lá fazendo, eles acabaram tocando, mas ficaram instrumentais mesmo, né? O Steven nunca colocou voz, etc. Então, assim, você vê que é um cara que tem mesmo esse lado mais pesado no som dele e traz para o Smith. Ele ficou na banda até 81, que aí é a primeira fase dele como guitarrista. Ele ainda pegou um ano ainda do Jimmy Crespo, quando o Joe saiu. E assim, ele conta no livro Walk This Way que ele tinha que encontrar a banda pra uma reunião, não, pra um ensaio. E aí, tipo, puta, ele tava no aeroporto e aí ele caiu a ficha, né? Tipo, puta, não dá mais pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui virou um hospício, né? E aí ele ligou pro Tom, dando a notícia, ó, fala pros caras que eu não consigo mais ir. E foi isso, sabe? A saída dele. Ele ainda chegou a trabalhar no Rock na Hard Place. Lightning Strikes, ele que tá tocando a guitarra rítmica. Então, diferente do Joe, ele participou de todos os álbuns do Aerosmith de alguma forma. Não tocando todos, mas ele ainda estava na banda quando o Rock na Hard Place começou a ser trabalhado, porque o Rock na Hard Place só vai sair em agosto de 82, mas em 81 eles já estavam começando a trabalhar no álbum. Com a saída dele da banda, ele, bom, é artista, ele queria arrumar alguma coisa para fazer, então ele se juntou com o Derek St. Holmes, que era o vocalista da banda do Ted Nugent, e formaram a dupla, Whitford St. Holmes. Eles lançaram este LP aqui, auto-intitulado, que ele é muito, muito, muito bom. Um disco pesado, um hardão. Eles também, junto aí com... Eles tocaram com o David Hewitt no baixo e o Steve Pace na bateria. Então ele formou essa banda. É uma banda, como eu disse, pesada. É um som muito oitentista, assim, bem comecinho dos anos 80, né? Ele nesse sentido que eu digo de ser um som oitentista, mas ele é um hard... É muito bom, velho. É um disco que eu indico a qualquer pessoa ouvir. A gente tem o Sharpshooter, saiu na caixa, na Pandora's Box. É uma música mais um hard de arena. E esse é o espírito do disco. É um disco mais pra cima, mais pesado mesmo. E é muito divertido de ouvir. Esse disco eu indico para qualquer pessoa. Dá uma escutada nele. Hoje mesmo, enquanto eu tava pensando aqui no vídeo, tá? Começando a escrever as coisas para falar hoje, fazer o roteirinho aqui, eu tava ouvindo o disco, e tanto ele quanto o segundo que foi sair em 2016. Né? Então ele, assim, embora ele tenha saído da banda, com o Aerosmith, ele ainda tinha, assim, ele tinha relacionamento com os caras, não foi uma saída do tipo, puta, não quero nunca mais ver vocês na minha vida, muito pelo contrário. Né? No caso do Brad, ele fez até uma participação num show de Ano Novo de 83 para 84 com Aerosmith. Então ele tocou Come Together. Foi um show que o Joey não estava, ele estava com pneumonia, e o Bob Rondinelli, que tinha tocado com o Rainbow,
que fez a substituição do Joey. É até interessante porque é um show, talvez esse o show, esses são os únicos 2 shows que o Aerosmith tenha tido uma bateria dupla, com bumbo duplo, né? São um show interessante de se ouvir. Então o Brad, ele tinha assim contato com os caras. O Whitford St. Holmes não foi pra frente, fez uma turnê pequena ainda em 81. Existe alguns bootlegs, a gente consegue ouvir como é que era o som da banda ao vivo, também era muito bom. Tem até um show, acho que em setembro de 81 em Boston, acho que tem no YouTube, que foi transmitido por rádio e tipo, som muito bom. Show, assim, é curtinho o show, mas dá pra sentir ali como era o Whitford St. Holmes. E assim, as informações que eu tenho é que eles não tocavam música da Aerosmith. Pelo menos nessa época, o que eu já consegui de informação. Era só mesmo as músicas da dupla, né? Enfim. Então, assim, como eu disse, eles não tinham uma briga assim de puta, não quero mais ver vocês nunca mais na minha vida. Então, é óbvio que tinham mágoas, assim, aliás, como tem até hoje. Mas o Brad chegou a tocar, como eu disse, e tocou com o Joe Perry Project. Ele chegou a fazer em 1982 alguns shows com o Joe Perry Project, chegou perto de entrar na banda de fato, mas acabou não acontecendo. E ele chegou a fazer algumas demos com o Joe Perry, que até vazaram alguns anos depois do que seria o álbum depois, Once a Rocker, Always a Rocker. Né? Mas assim, infelizmente não foi pra frente esse reencontro no Joe Perry Project. Por outro lado, em fevereiro de 84, houve o show em Boston, né, no Orpheum Theatre, onde saiu o Classics Live, que a banda se reencontrou, por assim dizer. A gente sempre ouve a história do camarim, mas não foi exatamente no camarim, né? Mas assim, foi o pontapé inicial da reunião, que viria a se concretizar em junho de 84. Né? E tipo assim, o Aerosmith saiu na louca, né, nessa reunião. Vamos tocar, vamos conquistar os fãs de novo no nosso espaço, que é o palco. Sem disco novo, sem gravadora sequer, até que eles conseguiram o contrato com a Geffen e foram fazer o Done With Mirrors. E já no Done With Mirrors, o Brad reaparece escrevendo música, né? Ele escreveu o Sheila e The Hope, né? E no álbum seguinte ele também escreveu aí Permanent Vacation, The Move. Vejam que são músicas mais pesadas, né? Bom, Sheila não é uma balada, evidentemente, mas é uma música mais pesadinha. Enfim, o Brad, ele não é de escrever muito, né? Mas quando ele escreve, a gente vê aí a qualidade das músicas, né? No final dos anos 80, ele ainda escreveu pro Pump e o Voodoo Medicine Man, que é uma das músicas mais pesadas daquele álbum. Então, assim, tanto que nos anos 90, ele numa entrevista recente, ele fala que pra ele a inspiração de escrever acabou aí, que tipo, eles tinham que fazer a obrigatoriedade de fazer uma música de rádio, e ele não conseguia trabalhar assim. Tanto que se a gente pegar os créditos de composição dele, só em 2012, o Music from Another Dimension, que ele volta a escrever, né? Que aí ele escreveu o solo de... Ele fez o solo de Can't Stop Loving You, que é a única coisa, evidentemente, que a gente consegue falar. Não, foi ele que fez. Realmente ele disse que tinha já a base pronta da música, tal, o Steven pediu para ele ouvir, ele se inspirou no George Harrison e fez a parte de guitarra. Né? Ele fez também Street Jesus, que aí para mim uma das melhores músicas da Aerosmith de todas. Né? Ele pegou muito o espírito ali dos anos 70, botou nessa música, para mim ela a gente pode dizer que faz jus ao Aerosmith naquele álbum. Ele escreveu Beautiful também e é um dos coautores de Love Her A Lot. Então, assim, realmente, são poucas as contribuições como co-compositor, mas quando aparecem, realmente aparecem com bastante força, né? São músicas que se destacam. E o Brad, além da saída dele, evidentemente, em 81, ele também teve algumas oportunidades que ele não pôde performar com o Aerosmith. Né? Então, em 94, por um exemplo, no final de maio, no final de abril, desculpe, ele teve que voltar para os Estados Unidos porque o pai dele estava doente, né? O Aerosmith estava para fazer um show em Hiroshima. E ele voltou e aí a banda teve que tocar só os 4, né? Sem o Brad, porque não teve tempo hábil de vir o substituto, que aí o substituto apareceria nos 2
shows seguintes era o David Moynihan, da banda chamada Neighborhood, eita, que o Brad produziu o álbum deles, o primeiro disco deles, em 89. Então, em 7 de maio ele retornou, né, depois do funeral do pai dele, porque o pai dele faleceu nesse meio tempo. E depois ele só foi deixar de fazer show 15 anos depois, em 2009, naquela turnê polêmica, para dizer o mínimo, né? Que acho que é a turnê mais bizarra da Aerosmith, tanto em termos de acidentes, de falta dos membros da banda, de brigas, de confusão, quando a banda quase acabou, né? Que foi a turnê de 2009. Ele teve um acidente, ele saindo da Ferrari dele, ele bateu a cabeça do carro, né, na porta do carro. Teve que ficar fora um mês aí, né? Então, todos aqueles shows que a banda tocou o Toys in the Attic quase na íntegra, ele não tava. Então, ele não tocou Round and Round ao vivo. E foram as únicas oportunidades que essa música teve apresentação ao vivo. Teve um show em 88 que ela foi tocado o riff, né? Então, foi a única chance que ele tocou algum pedacinho dela, mas nos shows em que a intenção era tocar o Toys in the Attic, ele não estava. E quando ele voltou depois da série de cancelamentos, que o Steven tava com. Acho que o Steven tava com pneumonia, se eu não tô enganado. E aí quando voltaram, o Brad voltou junto. Em 2014 teve um show para anunciar a Let It Rock Road Tour. Ele tava. No mesmo dia ele ia tinha um compromisso com a Experience Hendrix Tour, né? E aí ele não pôde fazer esse show. E aí ficou só os 4 de novo e foi transmitido pela internet, ficou um buraco, né, na transmissão do áudio sem o Brad lá. E, enfim, depois disso ele fez, em 2015 ele se reuniu, né, com o Derek St. Holmes para fazer a segunda fase do It for St. Holmes. Então ele em 2015 ele se juntou de novo, né, e falou que os dois estavam morando em Nashville, onde o Brad mora hoje, sempre foram muito amigos. E resolveram fazer um disco novo. E ele fala que em 14 dias eles já tinham gravado tudo, né? Que muito diferente da Aerosmith, ele não tinha tanto problema com o Derek, porque o Derek tinha um modo muito parecido de trabalhar com ele. Então, por isso que no caso dos dois saía mais naturalmente. Então, rapidamente eles conseguiam terminar o álbum. Então, em 2015, assim, no final de 2015, o disco já saiu em versão promocional. Então, tipo assim, até uma a mesma arte, né, mas uma capinha de JPEG, bem tosquinho assim, né? Mas só em 2016 que houve um lançamento, por assim dizer, oficial, né, desse álbum. Que até veio como bônus o primeiro disco, né, em CD. Já tinha saído em CD em outras oportunidades, mas eles aproveitaram para relançar como um bônus desse Reunion. Então é um disco também muito pesado, é muito bom. É um disco que, assim, eu vou até ser honesto de que eu ouvi poucas vezes e hoje, reescutando ele, eu me arrependi disso, porque ele é muito legal, tipo... Ele assim, pra quem é fã do Aerosmith dos anos 70, é óbvio que não é a mesma coisa, né? Não é igual, porque também tem a parte do Derek, mas é um som que satisfaz muito quem curte esse som mais pesado. E o Brad lançou esse disco solo, né? E veja que ele parece ser um dos poucos, pelo menos em entrevistas, ele e o Joe, que parece ter algum interesse em lançar algo ainda com o Aerosmith, né? A gente não sabe também o futuro que pode reservar. Eu não acho que eu acho pelo menos que vai acabar mesmo com Music from Another Dimension sendo o último álbum. Mas a gente nunca sabe. Numa dessa, lança alguma coisinha nova, tal, mas assim, é mais esperança mesmo do que algo de fato que a gente acha que vai acontecer. Porque ele, em uma entrevista em 2017, chegou a declarar que o Aerosmith tinha cancelado em 2016 uma turnê para, segundo ele, fazer um disco novo. Não saiu nada. E em 2017, quando eles estavam pela Europa, em Londres, ele falou que chegaram a gravar uma música que era uma ideia do Joe, que era bem rock and roll. Então ele parece bem aberto, ou parecia, a gente já chega lá, bem aberto em trabalhar com Aerosmith nesse sentido de um disco novo, né? Assim, ele parecia até na época que o Steven saiu
o disco solo do Steven, e ele parecia bem magoado do Steven querer sair em turnê, aliás, não só ele, mas a banda toda, de querer sair em turnê, de querer fazer coisa nova, mas sem eles, né? Só o Steven com os novos amiguinhos, por assim dizer. É... Por fim, aí, como a gente sabe, a gente tem a fase atual da Aerosmith. Era a turnê, não era a turnê, né? A residência em Vegas, né? This Is a Wild. E mais recentemente a gente tá com tudo parado, né? E no ano passado o Brad deu 2 entrevistas polêmicas, né? Vamos dizer assim. Ele para um podcast chamado Leatherbeard Talk. Esqueci o nome do cara, é um comediante, ele faz stand-up comedy. Ele falou que tava cheio de problemas de saúde, ele tinha muita dor nas costas, mas que tava melhorando fazendo yoga. Dores no ombro também, que tanto que nos shows ele o road dele que precisava colocar a guitarra nele para que ele continuasse tocando. Ele tava com problemas de audição, né? E ele foi diagnosticado com depressão e bipolaridade, né? Nesse meio tempo. Então, assim, ele tem esses problemas de saúde, né? Estão sendo tratados, evidentemente. E ele falou que chegou até uma recaída com álcool, né? Então, que ele falou que estava indo para que achava que podia voltar a beber socialmente, mas aí quando ele viu, estava tomando um caminho que ele não queria voltar, né? Não queria voltar como era antes, né? E nessa entrevista ele faz críticas a Aerosmith, né? Falando que falta profissionalismo à banda, que quando ele fez a turnê com do Hendrix Experience, que todo mundo foi bem profissional, né, nessa turnê, diferente do Aerosmith, que o Aerosmith ele já teve que esperar horas em lobby de hotel e de aeroporto esperando os companheiros de banda, que isso, embora a banda seja muito profissional no palco, fora dela ela não é. Então ele criticou isso e o apresentador chega a falar que era legal a atitude dele de falar que nem tudo onde ele trabalha brilha, e aí ele dá uma resposta forte, fala que na verdade é bem obscuro onde tem que trabalhar. Então não é só você aí que tá vendo isso que tem um emprego que às vezes cansa, né? O Brad também, mesmo que seja um emprego de muita gente. Mas dá pra compreender, né? O Aerosmith não é uma banda fácil de relacionamento nem nada. E numa outra entrevista aí para uma rádio, ele falando com o Steve Gorman, do baterista do Black Crowes, ele fala que durante a pandemia ele tá com outros hobbies, né, tipo jardinagem, escrever, e que a raiva é que faz ele começar a escrever, né, tipo se inspirar. E quando perguntaram sobre o futuro da Aerosmith, ele aí deu uma resposta que eu considero assim forte. Eu compreendo pelo que que a gente conhece um pouco dele nas entrevistas, né? De meio às vezes sem paciência para besteira, né? Então, ele deu a seguinte declaração, vou ler aqui abrindo aspas, né? Eu não sei exatamente o que eles querem fazer e na verdade eu não ligo. Não estou mais interessado. É tudo sempre muito problemático. É demais para mim. Até a minha saúde está sendo afetada. Por isso, fazer turnês e tudo mais, não estou mais interessado. Eu gastei 50 anos da minha vida fazendo isso. Eu quero gastar a próxima parte da minha vida fazendo o que eu quero. Muita gente até entendeu isso como, puta, ele saiu da banda. Não, nada oficial, né? Tipo, evidentemente também por questão de contrato, ele tem contratos que ele ainda precisa cumprir, né? Da turnê europeia, da residência. Então, ele pode sair da banda por contrato, ele pode sair, ele não pode ser expulso, mas ele pode sair da banda. Mas assim, fica aquela pulga atrás da orelha. Eu compreendo porque são 50 anos numa banda que é bastante problemática, né? De relacionamento, que demanda muito trabalho, muito estresse. E eles já não são mais crianças, né? Não são mais meninos para aguentarem tanta coisa, viajar pelo mundo, ainda mais nessa fase atual deles, em que eles estão viajando muito mais para fora do que antigamente. Antigamente era mais os Estados Unidos, mas devido a demandas do mercado, eles estavam procurando sair mais. Então dá para compreender, né? Se ele vai sair, não sei. Se ele sair, sinceramente, eu acho que se ele saísse, a banda continuaria, porque a gente já viu isso.
em várias oportunidades. Que, por exemplo, Steven ou Joe machuca, né, ou tem algum problema, eles não vão fazer o show. Mas se algum dos outros três acontece isso, como foi o câncer do Tom, o Brad quando bateu a cabeça, o problema cardíaco do Joey, eles arrumam um substituto, né? Às vezes pode ser um cara assim de perto, por exemplo, como foi o Dave Hu, que era baixista, desculpe, do Joe Perry Project, ou o Jesse, que é o filho do Joey. No caso do Brad, quem o substituiu foi o Bob Schenck, que era o técnico de guitarras dele, né? Então foi uma exceção aí, mas assim, ainda assim, a gente sabe que a magia é dos 5 juntos, né? A gente gosta disso, né? De saber que os 5 estão lá. Então é difícil hoje a gente falar, vendo essas declarações do Brad, o que é que ele realmente vai fazer quando voltarem os shows. Sinceramente, um dos personagens que eu mais gosto na banda. É um cara que eu queria muito que tivesse uma autobiografia. Que falta dele é a do Tom, né? Mas assim, é o cara que eu acho que teria mais opiniões fortes, sabe? Pra dar pra gente. Que ele, assim, são as entrevistas que eu acho mais interessantes de se ler. Ele é um cara que sabe, tipo, criticar a banda. Não necessariamente criticar que assim a gente tem que levar pro lado ruim, mas assim, sabe perceber o que a banda tá pisando na bola, né? Então é um cara muito consciente nesse sentido. E como eu disse, é muito difícil a gente falar, não, o Brad vai fazer isso, vai fazer aquilo. Existem contratos, existem até laços afetivos, evidentemente, que o cara não vai largar tudo do nada, mas assim, a gente vê que ele, pelo menos ele tá assim querendo falar, ó, não quero fazer turnê toda hora não, eu quero fazer alguma coisinha da minha vida além disso, né? Então, pra não acabar o clima bosta desse jeito, o vídeo, já que é aniversário dele, eu só vou contar uma história rapidinha de quando eu estive com ele. Eu não consegui tirar foto com ele, mas eu consegui esse autógrafo aqui no meu Live Bootleg. Né? Então foi em 2013, na porta do hotel que eles estavam. Ele tava meio alto, assim, meio bêbado, a gente dava pra perceber pelo semblante dele. Mas assim, autografou meu encarte. O problema é que tava muita confusão na hora e, tipo, passaram a mão e por isso que está esse borradinho aqui, né? Mas e nem consegui a foto, porque o segurança logo retirou ele. Mas assim, foi atencioso, não passou reto como poderia ter feito, qualquer coisa do tipo. E é um cara que eu admiro muito, muito mesmo. Tipo, se. É óbvio que eu só tenho autógrafos do Joey e do Brad, eu queria ter dos 5, claro. Ter fotos, óbvio, mas. Se eu pensasse 20 anos atrás, quando eu começasse a ouvir, falar, puta, vou chegar perto de um dos caras, né, tal, e conseguir um autógrafo, não, eu ia falar pra mim mesmo, você tá viajando, né? Não vai acontecer isso. Ia acontecer isso e o Brad ser um deles. É um negócio que me dá muito orgulho, né? Então a gente deixa nossos parabéns pro Brad. Nossa admiração mais profunda, porque nesse perfil todo mundo defende o Brad, eu e a estagiária. Todo mundo ama o Brad e se não amar, vai ser cobrado. E é isso, gente. Valeu. Inscrevam-se, deem like. Valeu, é nóis.